Gente, vamos lá? Hoje eu vou falar um pouquinho de mim, por isso que eu tô assim, né? Dançando, lembrando. É porque ontem, né? Aconteceu assim, uma coisa assim, incrível. Eu. A gente sempre guarda as coisas, assim, às vezes a gente até esquece, né? Eu tenho um lugar que eu guardo um quartinho. Quem não tem um quartinho? Você deve ter um quartinho na sua casa que guarda. Então, eu tinha no quartinho eu achei uma caixa. E essa caixa era uma caixa da minha história, de curso. E aí eu achei muitas coisas. Estava procurando, na verdade, o meu caderno de plano, que eu sei que eu tenho o meu caderno do primeiro ano, que eu dei aula em 1990. E eu achei esse caderno também, depois eu vou trazer ele para vocês. E aí eu achei uma coisa incrível que eu coloquei no story ontem, que foi essa foto aqui. Ainda não colei, tá, gente? Mas olha, eu quero que vocês vejam essa foto. Essa pessoa que tá aí na frente, magrelinha aí, com um flanelógrafo cheio de personagem, sou eu, há 25 anos atrás. E hoje eu vou falar com vocês sobre métodos de alfabetização. É isso que nós vamos conversar hoje, sobre métodos de alfabetização. Será que funciona? Será que é o melhor caminho? E aí, como que você é, Flávia, hoje, 31 anos depois que você começou, é a mesma coisa? Esse é o nosso assunto, tá bom, gente? Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something. Então, vamos lá? Nessa época aqui, eu vou contar um pouquinho minha trajetória. Eu fiz magistério e quem era que dava aula de didática para mim? Quem era que dava aula de metodologia de alfabetização para mim? A minha mãe. Minha turma, ela que dava aula. E ela trouxe pra gente o método fônico da Casinha Feliz, porque ela era professora em Minas Gerais e nessa época era muito difundido lá e ela trouxe, porque minha mãe foi alfabetizadora nos anos 60, 70, 80, entendeu? Ela alfabetizava, então ela alfabetizava com palavração. Então nós vamos entender o que é um método de palavração, o que é método analítico, método sintético, né? Nós vamos entender isso, eu vou contar só um pouquinho, depois eu falo sobre os métodos e as escolhas. E ela trabalhava com palavração, até que ela foi apresentada um método fônico, um método que trabalha com fonética, um método com a base fonêmica, um método que faz essa relação de grafia e som, tanto novidade numa época. Isso, gente, nos anos 90, quando estava tendo abertura no Brasil das pesquisas de Emília Ferreiro e Ana Teberoski sobre a questão da construção, né, de Piaget, o construtivismo, e aí houve um embate, né? Porque a gente estava entrando com o método fônico e de repente a proposta não é método nenhum, é a construção do conhecimento, é saber os conhecimentos das crianças, é os estágios que elas se encontram na escrita, é ela ter a participação na própria construção da alfabetização dela. Só que assim, gente, a gente estava encharcado de métodos, né? Sempre foi, desde 1800, 1900, lá vai bolinha, método, seja método sintético, seja método analítico, seja palavração, seja silábico, seja soletração, e métodos e mais métodos, e aí vem o método fônico que realmente faz as crianças lerem com muita rapidez, justamente por causa da base fonêmica. A gente entende hoje, estudando neurociência, que isso é muito importante para o cérebro. E aí, gente, eu estudante novinha, saí do magistério com o método fônico como aula de alfabetização. Passei no concurso. No ano que eu terminei o meu magistério, eu passei no concurso. E no ano seguinte, 2/2/90, eu já estava dentro de uma sala de alfabetização. Você já imaginou o
caos. Eu tinha feito 20 anos, eu tinha 19 anos quando eu me formei, fiz 20 anos que eu faço no final do ano, quase terminando o ano. Tinha 20 anos eu comecei a trabalhar. Agora eu vou falar para vocês essa experiência. Sério, gente, eu tive vontade de largar tudo. Por quê? Porque por mais que eu tenha aprendido a metodologia lá, o método lá no magistério, minha mãe está comigo, me incentivando, me mostrando, era tudo muito novo, eu era muito crua, não entendia essa questão de nada, praticamente nada, só reproduzia aquilo que estava ali. Assim, falar que deu errado, não deu. Eu alfabetizei criança? Alfabetizei. Dentro dos padrões que eu acredito hoje, eu fui péssima, porque só 50% das minhas crianças aprenderam a ler, tá? Me lembro muito bem isso. Mas, tá, né? Porque tinha eu, assim, aprender a ler. As outras também aprenderam, mas não aprenderam no mesmo nível que eu queria que tivesse aprendido. Aí eu continuei, fui para outra escola, uma escola que era considerada grande no município, e aí de poucos alunos, que eu estava mais na periferia, eu ganhei muitos alunos, né, gente? Foi muitos alunos. E aí foram anos árduos, porque aí eu me dediquei, eu comecei realmente a descobrir que eu tinha talento para aquilo, não apenas estava passando o tempo, eu me apaixonei pela alfabetização. E também o que me ajudou muito foi o estágio que eu fiz na sala de alfabetização, né, de uma escola, né, e essa professora me deu todo aquele norte da rotina da alfabetização que eu precisava, apesar de não usar o mesmo método dela, mas aquilo me ajudou bastante a organizar caderno, a saber exigir do aluno, a ser mais, porque ela era muito exigente, muito boa professora, excelente professora. E aquela memória daqueles 4 meses que eu fiquei de estagiária ali, que me fez a base junto com a metodologia que eu aprendi, método que eu aprendi com a minha mãe e com toda a ajuda dela. E aí no ano de 96, gente, olha, pouco tempo, né? 96 eu tava aqui já, ó. Isso significa o quê? Que era sucesso. Aí não foi 50% da turma. Eu tinha turma de 35, 36 alunos. Não eram 25, 15, 18. Era 35, 36. Era fileiras e mais fileiras de aluno. E eu trabalhando com método fônico e dando certo. Até que eu comecei a ficar incomodada. Porque, gente, eu não gosto de ficar repetindo receita. Eu sou uma pessoa muito curiosa, uma pessoa muito... gosta muito de estudar, eu gosto muito de estudar. Eu gosto de desafios, meu cérebro precisa de desafios, né? Quem é TDAH sabe por quê. E então eu simplesmente estava me incomodando porque mesmo eu alcançando um número muito grande de alunos, mesmo tendo sucesso, as crianças lendo muito bem, lia livro, lia texto, escreviam muito bem, mas tinha algo que estava faltando. Até que eu fui ser bolsista do projeto do CIEP. Para quem não está aqui no Rio de Janeiro, o CIEP foi um projeto muito grande de Darcy Ribeiro, junto com o governador Leonel Brizola. Foram mais de 500 CIEPs nesse estado aqui. E aí eu tive um aprendizado que eu agradeço profundamente, foi pela UERJ, onde eu fui bolsista ali, por 2 anos, onde eu realmente transformei a minha prática. Mas, bom, isso vai ficar para frente até chegar onde que eu vou falar um pouco do que eu sou hoje. E transformei a minha prática e saí do método para metodologia e fui me reconstruindo, me tirando... Sabe bolsa de mulher? Sabe bolsa? Não tem coisas que você vai colocando na bolsa e você percebe, ah não, isso aqui eu posso deixar aqui. Ah, hoje eu não vou levar isso aqui não vai me fazer falta mais. É exatamente isso. Eu não peguei a minha bagagem toda de método e joguei fora. Eu fui trocando as coisas de dentro da minha bolsa, da minha prática, até hoje. Hoje, a Flávia que fala com vocês hoje, não usa mais método nenhum.
nem silábico, nem analítico e nem sintético. Hoje eu tenho consciência do que os meus alunos precisam aprender sobre o sistema de escrita e sobre o letramento. O que é letramento, o que é alfabetização. Mas não foi fácil, não foi simples e não foi rápido. Mas hoje eu, devido a todos os cursos que eu fiz, devido a todas as práticas que eu fiz, que eu coloquei em prática, o que eu estudei, todas as oportunidades que eu tive pelas prefeituras de estar fazendo parte de projetos na área de alfabetização, desde o PCN, desde o processo do CIEP lá atrás, em 92, 93, que eu estava ainda trabalhando com o método fônico. Eu não larguei o método fônico porque eu fiz o projeto do CIEP de forma nenhuma, tá? Mas eu fui mudando aos poucos. Lembra que eu falei da bolsa? E as coisas acontecem assim. Talvez esteja acontecendo com você que está aí do lado, que está aí atrás dessa câmera. Talvez você esteja em processo de transição, acreditando em algumas coisas e não acreditando muito, com muito medo de dar um passo mais adiante. Mas isso tem que ter base. Então foi muito estudo, foi curso como esse, que eu não só fiz o curso, como também fui, né? Como eu também fui formadora desse curso, Pro Letramento, né? Foi livros como esse, né, gente? PCM, que foi um terror nas escolas, mas isso aqui mudou e confirmou muitas coisas do que eu acredito hoje. Foram cursos que eu fiz em São Paulo, com o Instituto Além das Letras, Avisa Lá, foi muito importante, e eu aprendi um jargão, um dizer lá naquele curso que eu botei na minha prática: trocar pneu com carro andando. O que é trocar pneu com carro andando? É você não parar o que você está fazendo e ir mudando as coisas devagar, tá? Então, gente, hoje vamos falar um pouquinho, né? Depois de eu falar um pouquinho da minha vida, dessa Flávia aqui de 1996, 25 anos atrás, a essa que está aqui, com tanta vivência de sala de aula, com tantos alunos que passaram na minha mão. Hoje eu tenho experiência fantástica com os meus alunos, né? Eu treino na academia que foi meu aluno de alfabetização. O menino que me dá a instrução também foi meu aluno de alfabetização. Aonde eu vou, na igreja que eu frequento, o do louvor também foi meu aluno. Em todos os lugares eu encontro eles no comércio, eu encontro eles alcançando lugares maiores também. E é muito gratificante você viver isso tudo hoje com eles e saber que você contribuiu, né? Você recebeu o convite da formatura de ensino superior do seu aluno, você ficar extremamente emocionado por ele ter lembrado de você, alfabetizadora. Você tem um papel muito importante. Você que está na educação, você que se doa, que ama, não desista. Não desista, porque é gratificante demais. Mas vamos falar um pouquinho do método analítico e sintético, por que deles. Eu não vou aqui tecnicamente falar com vocês, porque vocês têm inúmeras pesquisas sobre isso, mas nós viemos de vários métodos, ainda estamos usando. Você perguntar, Flávia, você concorda ou não concorda? Quem sou eu para concordar ou não concordar? Você que vai tirando as coisas da sua bagagem e vai colocando outras novas. O que você não pode fazer é acreditar piamente que o que você faz é sempre o melhor. Na verdade, a gente está sempre criticando o nosso trabalho. Pode ser melhor. Foi bacana, foi legal, foi gratificante, mas pode melhorar. Isso você tem que se sentir incomodado. E aí, gente, em 2017, eu fui fazer neuropsicopedagogia para entender o processo aqui dentro. Para entender toda a aprendizagem, né? Apesar de trabalhar com todos os transtornos, distúrbio, com necessidades especiais de aprendizagem, mas eu precisava conhecer isso e me apaixonei por completo. Hoje eu enxergo todos com toda a mesma capacidade. Todos, para mim, aprendem.
todos, não interessa se ele tem paralisia cerebral, se ele é Down, se ele é autista, se ele... Não interessa, de alguma coisa, se ele é um ser vivo, ele aprende. E isso eu acredito mais do que nunca. E agora estou aí fazendo neurociência, educação, justamente para poder me aprofundar mais, porque eu amo estudar, o meu cérebro precisa disso. Voltando para o método. Então, o método analítico, ele analisa o todo, ele parte do todo e vai por partes, né? Olha minha mão suja. E ele vai por partes, ele vai dividindo as partes até chegar na palavra. Então, eu fui alfabetizada com o método analítico, com o método de palavração. Eu me lembro na minha sala de alfabetização, aí eu com 6 anos de idade, que tinha as primeiras palavras, as 5 primeiras palavras foi mamãe, papai, menino, menina, sapato e meia. 6 palavras. Mamãe, papai, menino, menina, sapato e meia. E dali, era minha mãe que me alfabetizava, tá, gente? E dali, as palavras, a gente ficava escrevendo aquelas palavras até decorarmos. Até olharmos e decorarmos. Nós não líamos, nós só decorávamos. Depois ela flexionava. Ela fazia outra palavra usando as sílabas. Como assim? Por exemplo, vamos lá. Mamãe, papai, por exemplo, só podia usar o pá do papai com o má da mamãe. Então, eu podia fazer má, pá. Eu não podia fazer pi, má. Não, eu só tinha que usar as sílabas que estavam expostas nas palavras-chave. Então, ela tinha uma lista de palavras possíveis com aquelas sílabas. Então, era um jogo de quebra-cabeça que ela montava várias outras palavras só usando as sílabas que estavam expostas. Não flexionando como pá, pé, pi, pó, pu. Não. Depois a gente aprendia aquela monte de palavras, ela dava mais palavras-chave, a gente fazia o mesmo processo. Como a gente lia até hoje eu não sei, mas tudo bem. Aprendi a ler, tá? Aprendi. Beleza, ela contava que se a criança ficasse doente em determinado tempo, ela perdia o ano letivo todinho, porque não tinha como voltar. E o método silábico e o método analítico é esse, palavração, tem uma sentenciação que vinha de uma sentença, trabalhava com as palavras, depois as unidades menores e tudo isso. Todos partem dessa situação. E o sintético parte da menor parte da letra para a sílaba, para a palavra, para a frase e para o texto. Aí engloba o fônico, aí engloba o silábico, que faz esse mesmo processo, mesmo que o silábico tem a unidade, ele se foca mais na unidade da sílaba, mas ele trabalha com letras também, tá? E aí, todos esses métodos, o que me incomodava era que tinha que seguir na risca aquilo ali, entendeu? Como eu já falei com vocês, eu sou uma pessoa que questiona as coisas. Eu falei, não é possível. Em nenhum momento eu questionava como a criança aprende. Quando eu comecei a questionar como a criança aprende, como que a aprendizagem acontece, como que eu consigo fazer essas crianças entenderem a língua delas sem precisar de fazer mecanicamente, aí eu comecei a estudar, eu comecei a ver, eu comecei a pensar. E aí nesse curso do proletramento, no PCN já me ajudou bastante, mas o PCN é ação, mas o proletramento foi um marco da minha mudança. Aí eu entendi o texto, como está escrito aqui no PCN, comunidade de ensino. Porque o PCN, ele traz o texto já como unidade de ensino. E ele traz isso claramente pra gente. Então, ele fala de situações de aprendizagem, trazendo o texto como unidade de ensino. Não dá para vocês verem, não, que tá do avesso. O texto como unidade de ensino. Aí, simplesmente, eu comecei a entender que Flávia, precisava crescer. Já que isso estava aqui para mim e eu não entendia, então o problema era meu, não era do coisa. É uma teoria, então vamos estudar essa teoria. Entendeu? Vamos estudar. E aí eu comecei a estudar. E aqui ele fala, né? Ele fala, o ensino da língua portuguesa tem sido marcado por uma sequência de conteúdos que poderia chamar de aditiva.
Ensina-se a juntar sílabas ou letras para formar palavras, a juntar palavras para formar frases e a juntar frases para formar textos. Vê se não é isso que os métodos ensinam. Muito bem. Essa abordagem eu estou lendo aqui no PCN, tá? E vou dizer para você, a BNCC não é diferente disso aqui não. A proposta vem sendo voltada para essa proposta aqui. E eu não vou falar muito de BNCC com vocês aqui no canal. Essa abordagem aditiva levou a escola a trabalhar com textos que só servem para ensinar a ler. Eu tenho um vídeo aqui, os melhores textos para alfabetização, depois vocês vão procurar aí. Textos que não existem fora da escola. E como escrito em cartilha em geral, nem sequer pode ser considerado texto, pois não passam de simples agregados de frases. Aí eu comecei a entender que eu precisava conhecer essa proposta metodológica. E aí é bacana, vale a pena ler, depois eu faço uma compilação disso aqui. É isso. E o método não abria, porque se a criança não aprendia com você naquele determinado tempo que ela estava ali com você, que o método tinha que ser dado, o caminho tinha que ser percorrido sem você poder sair dele, eu não pensava, eu seguia o método e os meus alunos copiavam o que eu seguia. Nem eu flexionava, nem eu fazia reflexão da minha prática e nem os alunos a reflexão sobre o sistema de escrita. Nem sabia que existia sistema de escrita. Então, o que eu trago aqui para vocês é a minha experiência pessoal. Hoje, você faz o que, Flávia? Hoje eu acredito com um texto como unidade de ensino e a partir do texto eu faço todas as análises que eu preciso para o sistema de escrita. Sempre sem largar a mão da consciência fonológica, que aí entra a consciência fonêmica, sim, os sons das letras, mas não se necessariamente serem organizados da forma que os métodos organizam, tá bom? Também trabalho a consciência silábica, sem precisar flexionar ba, be, bi, bo, bu, lá, lé, li, lo, lu, para que as crianças possam escrever, consciência silábica. Então vamos... E a consciência silábica, a literação, os sons iniciais iguais e as rimas, os sons finais iguais. Então eu exploro isso, com certeza nas minhas atividades permanentes na alfabetização está sempre voltado para a questão. Então questões como essa, vou dar um exemplo para vocês. Vamos lá. Rato, só para vocês verem. Rato, se eu fosse ensinar rato com o método que eu trabalhava, eu ia ensinar no segundo grupo de fonemas. Isso ia passar alguns meses. Se eu fosse ensinar rato para o silábico, se o professor seguir a ordem alfabética, o rato, o R está quase lá no final. Ia demorar bastante. Então, se ele dá o B, se ele dá a letra B logo no início e tem o sufixo ato, vamos pensar? Então, se eu coloco o B, é bato. Se eu coloco o R, é rato. Se eu coloco o M, é mato. Se eu coloco o P, é pato. Quando eu comecei a pensar que eu não precisava seguir aquela ordem toda e que eu tinha que dar a questão da reflexão, do pensar da criança e da consciência fonêmica, com certeza, saber o nome da letra, saber o som da letra, relacionar a coisa clara, evidente, tá bom, gente? Não quer dizer que a maneira com que eu trabalho é solta, muito pelo contrário, a minha rotina é sistematizada, depois eu vou falar sobre rotina sistematizada, é uma rotina que tem atividades permanentes de escrita, atividades permanentes de leitura, atividades de reflexão, de pensar no sistema de escrita e de leitura, atividade que envolva a literatura, a construção, a linguagem oral, a construção de textos orais, de pensar na estrutura textual, nos gêneros textuais, tudo isso está dentro da minha rotina. E aí, eu comecei a falar, meu Deus, não é que isso tem razão? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eles têm que passar por isso? E aí, gente, sabe o que aconteceu?
ficou tão leve a minha alfabetização, tão leve, porque eu chego, sim, com sucesso, eles aprendem a ler, sim, eu tenho que fazer, para escrever bola, vamos pensar, quantas sílabas eu escrevo bola? Vamos lá, eles falam bola, 2 sílabas, senão na minha sala as crianças sabem o que é letra, o que é palavra, o que é sílaba, o que é frase e o que é textos. Todos esses nomes fazem parte do universo da minha alfabetização e não do pseudonomes. Amiguinho, ajudante, pedacinho. No meu é nome, é isso é letra, isso é sílaba. Eu quero a primeira sílaba, eu quero a última sílaba, eu quero a sílaba mediana, a sílaba do meio, né? Quantas palavras tem essa frase? Quantas frases tem esse texto? Tudo isso é ensinado e trabalhado permanentemente dentro das minhas sequências didáticas. Então, hoje, eu posso dizer que eu consigo estar feliz e fazer minhas crianças felizes, porque eu não me estresso, eu não fico nervosa, eu não fico gritando, porque eu já gritei muito, eu não fico preocupada porque ele não aprendeu da maneira que eu ensinei, mas eu começo a entender que existem outras maneiras de aprender, outros tipos de aprendizagem, depois eu vou falar sobre isso também, quais são os tipos de aprendizagem. E aí eu cheguei aonde eu estou aqui hoje, compartilhando a minha experiência, trazendo vocês comigo e podendo ajudar no que for preciso. Então, falando um pouquinho disso, eu agradeço se vocês me viram até aqui, um pouquinho da minha história. Ao longo dos vídeos eu vou contando as minhas experiências e vou falando do que vivi e do que eu vivo na área da alfabetização, na área da linguagem, e não só da alfabetização, mas da educação infantil, do ensino fundamental inteiro, porque eu dei aula para todos e para todo ao longo da minha história, inclusive para a EJA, que também foi uma experiência fantástica. Tá bom, gente? Eu espero que eu tenha contribuído para vocês hoje, eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho da minha história, e se gostou, dá um like aí, curta. Não esqueça de ativar o sininho desse canal, de se inscrever no canal, para que sempre vou estar mandando vídeo novo para vocês praticamente todos os dias. Então, até o próximo.